Bem-vindo ao RP Técnico Engineering Essencial 10. Todos os softwares Engineering reunidos em um único produto, com cadeia de suprimentos, almoxarifado, ferramentaria, financeiro, RH e manutenção, mais o Magma 8, orçamento, planejamento, controle, medições e diários de obra. Sistemas de armazenamento de documentos, normas técnicas e imagens, geração de modelos. Mais de 50 softwares, ferramentas, agendas e bibliotecas interligados em um RP moderno e inteligente. Todos os formulários agrupam os dados de diversas obras e da matriz, permitindo a apresentação dos resultados não apenas parcial, mas de toda a empresa. Os assuntos são integrados, permitindo a troca de dados entre si e reduzindo ou evitando redigitações. Os formulários fazem intercâmbios de dados com o Excel, permitindo utilizar dados dos clientes, de fornecedores e da internet. Inúmeros formulários para a troca de dados, com os dados mais comuns armazenados pelo usuário. Formulário de atalhos que permite carregar os bancos definidos pelo usuário. Ferramenta única, indispensável às construtoras de pequeno, médio e grande porte e aos profissionais pelas inúmeras possibilidades que oferece. Setor de expediente, plano de contas. Procure preencher todos os dados para poupar digitações futuras e facilitar o controle. Preencha sempre o código do material e do equipamento digitado. Eles estarão disponíveis na maioria dos formulários. Intercâmbio entre planos de contas. Este formulário permite reagrupar bancos de dados e, principalmente, acrescentar anotações criadas em obras no banco de dados padrão, da matriz e vice-versa. Intercâmbio com o Excel. Ferramenta indispensável. Importa dados disponíveis no Excel para os planos de contas. Normas técnicas internas. Formulário que permite salvar textos tipo RTF de 10 assuntos diferentes por cada banco de dados, próprio para armazenamento de normas, instruções e rotinas. Atalhos comuns. São atalhos sobre determinados assuntos, dispostos em formulário único para facilitar a navegação do operador. Os atalhos do expediente referem-se aos cadastros em geral, das diversas seções do software. Setor de suprimentos. Cadastro dos fornecedores. Formulário para cadastrar os fornecedores da empresa, assim como o cadastro dos funcionários e o cadastro dos clientes e seus parceiros. Seus dados serão disponibilizados para cópia na maioria dos demais formulários. Almoxarifado. Acompanhamento e registro da movimentação, entrada e saída dos almoxarifados. Quanto mais completo o cadastramento, menor será o trabalho futuro e mais eficientes serão os filtros. Preencha sempre o código do material e equipamento digitado. Ferramentaria. É um formulário similar ao almoxarifado, mas para atender um maior fluxo de entrada e saída. Será útil também para controlar os bens patrimoniais da empresa em arquivo próprio. Almoxarifado geral, agrupamento de ferramentarias e almoxarifados. A finalidade deste formulário é agregar um arquivo único aos dados de diversos ou todos os almoxarifados e ferramentarias da empresa. Observação: os quantitativos da planilha à esquerda serão as somatórias das demais colunas similares. O preço do item será a média dos preços maior que zero. Utilize a coluna User para eventualmente alterar os quantitativos lançados nas colunas. Solicitação de cotação.
Ferramenta para auxiliar o setor de compras da empresa, anteriormente à emissão do pedido de compras. O comprador emitirá uma solicitação aos participantes da tomada de preços. Procure preencher todos os dados para poupar novas digitações futuras e facilitar o controle por meio de filtros. Use o botão como a seta para preencher os cadastros. Use os grids inferiores para lançar os insumos a serem cotados. Lembretes: para lançamentos automáticos nos cadastros, os dados geralmente mais utilizados são preenchidos pelo usuário somente uma vez, neste formulário, e dele irá copiar para os demais. Pedidos de compra. Sua operação é similar à solicitação de cotação. Use a coluna Anotações da planilha Cadastro para descrever particularidades, históricos ou ocorrências do item. Ao marcar na coluna Situação, Urgente, Atendido e Parcialmente Atendido, a linha mudará de cor. Quadro comparativo. Todos os formulários do suprimento têm quase que idêntica operação. Esta ferramenta destina-se a comparar os preços de até 5 fornecedores, registrar e documentar a compra. Será também o instrumento para o responsável aprovar a compra. Concluídos os lançamentos, marque a opção QC protegido, para impedir que novos lançamentos sejam acidentalmente lançados ou editados na linha. Requisição de materiais. É um formulário cuja operação é similar aos demais do suprimento. Este é criado geralmente na obra e destina-se ao setor de suprimento para processar a compra. Observar que nome, especificação e unidade do insumo poderão ser coletados nos planos de conta, sem necessidade de redigitar, e todo o processo de compras, contas a pagar, lançamentos de despesa, etc. Até o armazenamento no almoxarifado será processado digitando tão somente os quantitativos e preços do insumo. Registro das contratações. Sua finalidade é armazenar dados visando tanto documentar as negociações e preços acordados, quanto subsidiar as contratações futuras. Será útil também para planejamento e acompanhamento em determinado período. Foram criados 5 variações nas planilhas para receber mais apropriadamente dados dos contratados: subempreiteiros, veículos e equipamentos, carretos ou mudanças, locação de imóveis e passagens, que são itens próprios do planejamento. Setor financeiro. Cadastro dos clientes e parceiros comerciais. Formulário para cadastrar clientes e parceiros da empresa. É desejável que cada cliente tenha uma numeração única durante a duração da empresa. Contas a pagar e a receber. Procure preencher todos os dados das contas a pagar e receber para poupar novas digitações futuras e facilitar o controle por meio dos filtros. Use o botão com a seta No Grid para melhor preencher os campos. Fluxo de caixa. O fluxo de caixa e o contas a pagar trocam dados entre si, ou seja, o banco de dados de um encontra-se disponível ao outro para importar dados.
Lançamento de despesas e receitas. Sua finalidade é lançar as despesas de cada obra ou setor e classificar as despesas ao longo de determinado período, como os demais formulários do suplemento e do financeiro. Recibos. Sua finalidade é gerar e armazenar recibos e aproveitar os dados nos demais formulários do financeiro, principalmente caixinha e despesas. Pode ser criados arquivos do tipo de dados ou de setor financeiro, RH e suprimento. Reconciliação bancária. Sua finalidade é gerenciar a movimentação bancária da empresa. Deverá ser criado um arquivo para cada conta bancária. Cadastramento e acompanhamento dos negócios. Sua finalidade é gerenciar e manter salvo fluxos gerais, como contratações, compras, vendas, contatos, informações, suporte, correspondência e etc. Como o cadastro das negociações fornecerá dados ao planejamento e acompanhamento periódico, os fluxos podem ou não conter valores e, após os lançamentos, permitirão que sejam analisados os dados, classificando-os ou filtrando as planilhas e emitindo relatórios de impressão. Recursos humanos. Cadastro do pessoal. É um formulário para cadastrar todo o pessoal da empresa. Veja nos planos de contas sugestão para criar a numeração ou a chapa de cada funcionário, em função do setor, da obra, da matriz, se diretos ou indiretos. É desejável que cada funcionário tenha um número único durante a duração da empresa. Transações entre cadastros. Como todos os formulários de transação de dados, as planilhas esquerdas e direita deverão ser carregadas com os bancos fornecedores e os recebedores de dados. As setas farão a cópia. Visualizador do arquivo do RH. Salve o caminho do arquivo e links web para visualizar o arquivo. Clique no botão Visualizar ou no botão da planilha na coluna. Análise crítica. Utilize este formulário para lançar e deixar salvos série de dados, como relatórios de não conformidade, roteiros de análises críticas e outros. Catálogo geral. Este formulário tem caráter genérico, ou seja, poderá cadastrar e registrar tanto arquivos físicos, organizar bibliotecas, como arquivos digitais e multimídia. Gerenciador de senhas. Este formulário tem a finalidade de armazenar em um único local diversas senhas de uso múltiplo.
particulares ou da empresa. Não se presta para anotar as senhas de contas bancárias e outras de maior responsabilidade. Entrevistas realizadas. Formulário para lançar e manter salvas entrevistas, atas de reunião, enquetes e outros compromissos. Atalhos comum, RH, gestão da qualidade. Observar que não existe entre os menus do software um que seja exclusivo da gestão da qualidade, embora encontre-se distribuído pelos vários menus pelo menos 9 ferramentas sobre o assunto. Foram agrupados para facilitar a navegação pelos gestores. RH, gestão da empresa, refere-se aos formulários mais utilizados pelo gestor ou diretor da empresa, que os carregam esporadicamente. Neste caso, os formulários mais consultados foram agrupados para facilitar a navegação. Setor: Orçamento de obra. Página principal. O Magma 8 é baseado em composições de preços unitários dispostas em 7 planilhas. Composição de preços, mão de obra, materiais, equipamentos, composições auxiliares, armazém online. Na aba Geral da CPU, encontra-se os campos Datas, BDI, Encargos sociais, Taxas sobre materiais e equipamentos. Configurações do orçamento. Disponibiliza ferramentas necessárias à automação dos lançamentos do arquivo e deverá trabalhar em conjunto com a página principal do orçamento. Contém ferramentas para exibição de objetos, opções de cálculos e lançamento de dados no orçamento ativo. Planilhas e relatórios. Dispõe de várias planilhas. Todas têm logotipo e opção de formatação de cores e fontes do cabeçalho. As planilhas podem ser exportadas para o Microsoft Excel e Word, RTF, para modificações e personalização. Formulários de intercâmbio de dados do orçamento. Troca de informações entre banco de dados e com Excel. Orçamento DENIT. Uma das importantes ferramentas do Magma é o seu orçamento polivalente ou DENIT, que permite ao usuário definir diferentes formatos para os seus orçamentos e personalizar os cálculos e a exibição dos campos de sua preferência. Este formulário é compatível com os orçamentos padrão DENIT, Syncro 2 e
e em LURB. Configurações do DENIT. Disponibiliza ferramentas necessárias à automação dos lançamentos, contém ferramentas para exibição de objetos, opções de cálculos e definição do tipo do orçamento. BDI – Bonificação e despesas indiretas. Estude com atenção e faça simulações sobre as taxas do BDI e domine as diferenças entre taxas que incidem sobre o custo das que incidem sobre o faturamento. Deixar de considerar esta diferença acarretará erros significativos no orçamento. Pensar se os custos com as refeições, EPIs, periculosidade do pessoal direto não seriam melhor orçadas se diluídos no valor dos salários e lançados nas próprias composições de preços, como os encargos sociais. Nossa sugestão é que os equipamentos, mesmo sendo uma despesa direta, sejam orçados aqui, como custo indireto, por trazer mais precisão nos cálculos e estimativas. Levantamento dos quantitativos. Ferramenta importante para levantamento dos quantitativos do projeto. Os cálculos serão facilitados e os dados armazenados, além de ser gerada uma memória de cálculo com excelente apresentação. Custo horário dos equipamentos. Este formulário lança e armazena os custos horários dos equipamentos. Os comandos deste formulário são idênticos aos da página principal. Em caso de dúvida de operação, consulte a página principal do orçamento. Setor Engenharia. Biblioteca da revista Engenware. A biblioteca apresenta textos do site, da revista Engenware e algumas páginas da internet. O usuário poderá dar continuidade à coleta e ampliá-la. Dados em tabelas e tabelas técnicas. Lance suas tabelas técnicas nesta planilha e dê-lhe um nome e classificação na planilha esquerda e lance os dados na planilha direita. Diário de obras. Crie os diários de obras do dia. Escolha o dia no calendário e clique em Novo Dia. Medições dos serviços. Contém duas opções de medição, por quantitativos e por percentuais. O usuário deverá definir a melhor opção em cada caso ou trabalhar simultaneamente com as ambas. Acompanhamento dos contratos, aditivos e medições. Lance nesta planilha os dados dos contratos, dos aditivos e das medições e acompanhe seu andamento. Agrupe várias obras em arquivo único e na orelha Medições, clique em Totalizar para se informar sobre os totais da empresa. GDoc. Gerenciamento de projetos e documentos. Ferramenta especialmente útil para controlar o recebimento dos projetos, principalmente nos casos de se iniciar a obra com um projeto inconcluso e evitar que eventuais atrasos da obra causados pela projetista sejam repassados à construtora ou vice-versa.
Matriz de responsabilidade, escopo de serviços. Utilize este formulário para definir e manter salvo os escopos dos serviços, das tarefas, do contrato. Use também como agenda de providências, por exemplo, e crie suas rotinas do planejamento das providências para iniciar uma obra genérica. Matriz de risco. Utilize este formulário para definir os riscos de um empreendimento, desde o orçamento à construção. Checklist das atividades. Este formulário registra, armazena e cria modelos de checklist. A planilha está em formato de múltipla escolha, sendo possível definir mais de uma opção por atividade e tem caráter genérico. Existem modelos disponíveis no software e o usuário poderá criar outros, diferentes. Pequenos orçamentos e correspondência com planilha. Use este formulário para gerar documentos que requeiram, além de textos, dados em planilhas. Relatório de visita à obra. Um roteiro com lembretes úteis para visitar o local das obras, anteriormente às concorrências ou em andamento. Setor planejamento. Cronogramas. Planilha pré-formatada para elaboração rápida de cronogramas. Não tendo valor a lançar, digite um ponto ou um espaço para colorir a célula. Dimensionamento dos recursos do planejamento. Para dimensionar os recursos, preencha os quantitativos dos serviços e abra o dimensionamento dos recursos. Controle da produção. Planilha pré-formatada para controlar a produção e o avanço de conjuntos de atividades. O controle está baseado nas caixas de texto superiores, período, conclusão e em que deverão estar preenchidas. Controle de índices. Este formulário registra periodicamente os homens, hora por atividade e acompanha o progresso físico da obra. Não tendo valor para lançar, digite um ponto ou outro caractere no número para colorir a célula. NeoPERT e rede de procedências. Utilize este formulário para desenhar rapidamente redes de procedências, fluxogramas, planos de meta, organogramas e mais. As caixas de texto serão exibidas quando algum caractere estiver digitado. Algoritmos e outros fluxogramas. Este formulário é um anexo que foi coletado na internet, que disponibilizam códigos fontes livres para servir de complemento ao formulário. Métodos construtivos. Este formulário registra resumidamente, tanto para o planejamento da obra como para as licitações, os métodos construtivos que serão empregados em cada fase da obra. Não se trata de memorial descritivo, a especificação do que será feito, mas a forma mais apropriada de fazê-lo. IBGE metro quadrado. Levantamento de custo por metro quadrado de construção com base nos preços do IBGE. A ferramenta poderá ser útil para estimar valores de obra, calcular preços das edificações do canteiro ou mesmo calcular preços de pequenas construções. Programação dos serviços.
Planilha pré-formatada para elaboração das programações quinzenais ou semanais da obra. Não tendo valor para lançar, digite um ponto ou um espaço para colorir a célula. Avanço e progresso físico. O cálculo do avanço é uma ferramenta do planejamento que compara o previsto com o realizado e oferece um número que representa o progresso total alcançado em cada período. Como o resultado da obra é medido por um único número, o valor, a análise deve ser feita com certa prudência. Registro das licitações, concorrências e faturamentos. O formulário das licitações tem três principais funções: registrar, armazenar e permitir comparações entre as obras licitadas, programar o faturamento total da empresa, confrontando o previsto com o realizado, as colunas características e observações de ambas planilhas. Permite ainda armazenar o histórico das licitações, concorrência, tomada de preços. Gerador de relatórios periódicos. Este formulário gera rapidamente relatórios personalizados da obra, nos períodos definidos pelo usuário. Habitue-se a utilizá-lo não só para informar, como para conferir os lançamentos. Setor SysMem. Cadastro dos equipamentos. Formulário para cadastrar os equipamentos no SysMem. Cadastra também os planos de manutenção. Página do controle de manutenção de máquinas, veículos e equipamentos. Controla e planeja as necessidades de manutenção de cada equipamento, com base nos planos de manutenção, e lança no controle. O controle de manutenção é baseado nas partes diárias dos operadores, que deverão conter informações sobre a operação da máquina ou veículo do dia. Observação sobre os planos de manutenção. Os planos de um mesmo equipamento deverão ter primeiros múltiplos entre si, como recomendado pelos fabricantes. Por exemplo, os planos A, B e C de um Fusca seriam programados para cada 5.000, 10.000 e 50.000 quilômetros, de forma que, ao ser encaminhado a manutenção para o plano B, seria feito também o plano A, e quando for a hora do plano C, seria também dos planos A e B. Ordens de serviço. Este formulário gera ordens de serviço mais rapidamente que as RMS ou os PDS. Entre outros, os documentos poderão substituir a solicitação de serviços internos à oficina, cotações de preços diversas, cartas de intenção de compra para fornecedores. Controle de abastecimento. Este controle permite se inteirar sobre as condições e manutenções do equipamento, quanto ao consumo excessivo de combustível e de ter o melhor controle sobre eventuais subtrações de combustíveis para o uso particular ou viagens não autorizadas.
Controle de pneus. O controle foi pensado para controlar cada pneu, enquanto novo, com a primeira, a segunda ou a quinta ressolagem. Poderão ser utilizadas as quilometragens ou horas trabalhadas dos equipamentos em cada fase nos pneus. O usuário deverá definir quais os dados que deverão armazenar para criar os seus próprios índices de consumo. Lavagem dos equipamentos. Escala semanal. Custo horário dos equipamentos. Este formulário lança e armazena os custos horários dos equipamentos. Outros recursos. O Sysman dispõe de menu próprio, mas compartilha recurso de outros setores dos softwares. Para não sobrecarregar seu menu, foi criado o formulário complementar. Ferramentas. Agendamento. Trata-se de uma agenda de afazeres diários que permite visualizar os dias agendados na planilha direita. Tal característica impede a perda de dados antigos e força o usuário a deletar assuntos que perderam interesse, pois a totalidade dos agendamentos permanecerão visíveis. Tarefa do dia. Banco de imagens. Biblioteca virtual do usuário. Salve o caminho do arquivo e links web. Gerador gráfico. Atalhos ao BDS. Define e salva os caminhos dos bancos de dados, que serão carregados automaticamente ao abrir o seu formulário específico. Os combos à esquerda especificam a finalidade do atalho e o banco padrão. As caixas de texto exibem os caminhos dos arquivos. Conversor de texto para PDF. Salvar como especial. Oferece 3 opções de salvar: o banco de dados e também os bancos padrão. Configurações. Configurações do ERP Técnico Essencial. Configurações de cores. O software oferece opções de configurações de cores dos formulários e objetos. Senhas e permissões de acesso ao sistema. A finalidade das senhas de acesso é, além de ocultar dados, impedir usuários imprudentes de editar assuntos que não lhes competem. Ajuda do ERP Técnico Essencial. Dicas da página. Finalidade dos atalhos e tours. A intenção dos atalhos e tours é servir de ajuda, ou passo a passo, nos primeiros contatos com o software. Poderá ser conveniente usar os atalhos rotineiramente para navegar no software, mesmo sem fazer o uso dos tours. Servir como consulta. Servir como consulta rápida para o preenchimento do plano de cotas e alguns comandos.
Para saber mais, acesse o site da Engelware em www.engelware.com.br.